como ser um cristão, né? Às vezes eu estou falando, eu sou um cristão, né? Será que tem regras, tem disciplina para ser um cristão? Sim. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis conforme também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha bem, né? Às vezes os crentes, né? Os cristãos falam muito de poder, né? Todo mundo quer poder, mas tem regras, né? Jesus veio trazer para nós o manual da vida, como que nós devemos nos portar, né? A palavra diz que Ele nos enviou para o meio de lobos devoradores, quer dizer, vai ter oposição, mas nós devemos manter a integridade segundo a palavra de Deus, né? Então tem regras, né? Então nós vamos discorrendo aqui a respeito destas regras. Agora, por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo, quando você, né, para ser um cristão, primeiro passo, você se sujeitar a Deus, recebendo Jesus, né? Receber Jesus, recebe o sacrifício dele no seu lugar e recebe a palavra dele, e ele abona todos os livros da Escritura, porque Jesus é o Verbo, né? Então, submeter-se, né? Quer dizer, essa é a regra de vida que eu adoto, né? Agora, Ele nos deu o Espírito, porque o Espírito nos ensina, Ele nos ensina e nos ajuda, tá? Então, o que acontece? Pessoas murmuram, eu estou tendo isso, estou tendo problema, dificuldade, tudo, mas deixa o Espírito Santo, fala com Ele. Tudo nós temos que orar, que as nossas orações todas as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus, em ações de graça e súplica,
Então, não fica martelando coisas que estão aborrecendo, que estão impedindo, né? Ore, é isso, né? Então, Ele vai te ajudar, Ele vai dar saída, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações para te ajudar. Nunca diga, isso é difícil, eu não consigo, eu não sei, porque as outras pessoas fazem isso, fazem aquilo contra mim. Não é assim. Você tem um Espírito, o Espírito, ele toca no corações das pessoas, ele muda as situações, ele muda o nosso coração. Por isso que fala que é para nós nos renovarmos no Espírito, em entendimento, devemos entender. Então, Ele não nos melhorou quando aceitamos, quando passamos a ser um cristão, né, como se diz por aí, né? Ele fez nós de novo e deu o Espírito para nós. Então nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. E ele fala de novidade de vida. Tem que ter uma novidade. Você Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda, me instrui, me guia. O Senhor é meu mestre, o Senhor é meu guia. Em tudo falo com Ele. Tudo. Eu preciso disso. Eu não sei fazer isso. Senhor, me ajuda. Então, nós somos dependentes. Nós precisamos entender isso. Deixar o orgulho. Porque o que acontece? Qual a barreira, né? É o orgulho humano. Não, isso não, tal. Não. Se submeta a Deus. Deixa Ele trabalhar. Fale com Ele, né? Aí Ele vai amoldar nós. Ele amolda nós, Ele amolda o nosso caráter. Ele muda as nossas disposições de emoção, né? Porque uma das características do cristão é domínio próprio contra suas emoções, né? Então, aqui fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Oração, disposição de emoção de amargura, de tédio, de tristeza, essas coisas, Ele vai te dar domínio próprio. Você vai saber superar isso, né? Essa é a ajuda do Espírito Santo. Então, ele fala, despojei-vos do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano, porque tudo mais é engano. Nós não devemos deixar nos corromper. Corromper como? Continuar no velho homem, ou querendo viver conforme o mundo sem Deus, o mundo ímpio vive, querendo copiar até situações deles, o que eles fazem, até, né, o que eles fazem, o que eles falam, é vergonha, né? Nós devemos ter a prática das regras que Deus estabeleceu para nós, e o Espírito Santo vai nos ajudar, vai te ajudar. Não se dê por derrotado, não se dê por vencido. Então, ele fala, né, toda a palavra de Deus é ensino para nós, ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha bem, toda palavra que nós dirigimos, ela tem aguilhões, ela vai servir para edificação, para destruição. Por isso que nós devemos abençoar a nossa vida. Talvez você tenha uma linguagem para si que está amaldiçoando você. Mude essa situação. Não há situação difícil que Deus não possa resolver. Submeta-se. Senhor, o Senhor necessita do Senhor. Eu preciso disso, mas não tem jeito. Tem jeito. Agora você precisa do que Deus estabelece. Venha o reino de Deus, e não as vontades precárias, humanas, né? Então, até para orar, nós precisamos da palavra de Deus, para orar conforme a palavra de Deus, e renovando no Espírito o nosso entendimento. Quer dizer, ontem eu estava pensando em uma coisa, agora eu estou renovando, né? Quer dizer, sempre crescendo em fé, crescendo espiritualmente,
recebendo galardões espirituais. Ele fala para remir o tempo, que os dias são maus. Então aproveite toda a oportunidade nessa caminhada com Deus. Nós vamos só ter vantagens nisso. Ele fala que, portanto, testifico que não mais andeis como andam os gentios. Olha bem, nós estamos vendo aí a juventude copiando procedimentos, ideias. De quem? De uma minoria que não tem nenhum temor de Deus, que quer ditar suas próprias regras segundo o engano dos seus pensamentos, segundo a moda, o que dita por aí, e gente copiando estas coisas, e até louvando estas coisas. Então não, procedimento é na palavra, procedimento é segundo Deus. Quer ser feliz? Aí você vai olhar essas pessoas, elas posam, né? Tem uma palavra de gíria, posam de bacana, mas se você for analisar a vida delas, é de sofrimento, é de angústia, é de conflito, e geram mortes, tristezas e angústias. A felicidade está condicionada a nós andarmos segundo os ditames de Deus para a nossa vida. Quer ser feliz? Aí se eu perguntar, quer ser feliz? Eu quero. Aí muitos falam aí, né? Cantam, né? Eu sou feliz. Mas procedem totalmente fora dos parâmetros de Deus, não se sujeitam a Deus, não temem a Deus, e inserem no meio do povo, da sociedade, e passa a contaminar as pessoas. Não se deixe contaminar, mantenha a sua integridade. E aí ele fala, umas regras, não vos embriagueis com vinho, fala para não embriagar. Mas dê bebida forte aos que sofrem, os que trabalham pesado, aí sim. Mas aqueles que foram chamados, que são, todos nós somos sacerdotes, esses não devem se embriagar, porque vai cair a vigília deles, e eles não vão praticar a justiça, vão ser corrompidos também. Então não se deixe enganar com estas coisas. Falar em salmos e hinos, olha, a murmuração, o contrário é murmuração. Sempre tem uma palavra de murmuração. Aí isso bloqueia a vida, e bloqueia para si e para os outros. A nossa linguagem tem que ser para cima. Salmos e hinos, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu me alegro. Você veio ao culto, eu me alegro, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aí pode vir uma murmuração, eu tenho que ir, eu estou cansado, porque está muito sol, porque está chovendo. Não, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o soldado de Cristo, já que o soldado de elite de Cristo, é aquele que marcha, aquele que vence, é aquele que decreta com seus lábios a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu povo, a sua gente. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em comunidade. E falar em cânticos espirituais, isso é uma forma, é um modelo. Isso aí traz bênção para a nossa vida, porque do fruto da nossa boca nós vamos comer. E a nossa língua tem poder de vida e poder de morte. Saiba usar para a vida, saiba usar para a vida. E a vida é conforme essas palavras, cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais, palavra agradável, temperada com sal. Aí você vai conversar com pessoas, vem com tanto de murmurações, de queixumes, meu Deus, mas não é mentira? Não, mentira é o que está vivendo. A verdade é a palavra de Deus. Você fala e você traz à existência aquilo que você está falando. Você louva, você está trazendo para a existência que você está louvando. A palavra de Deus é espírito e vida.
Você mobiliza anjos, anjos saem para executar o que você está falando. Essa é a ação dos anjos. Por quê? Porque as normas de Deus são para os anjos regras pré-fixadas. Eles já conhecem. Então, quando você pronuncia a palavra, conforme a palavra de Deus, os anjos já sabem, já vão executar, né? Cantando e salmodiando ao Senhor. Cante ao Senhor, louve o Senhor, bendiga o Senhor, exalta o Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. Saiu no carro, furou um pneu, graças a Deus, louvado seja Deus, eu tive que parar. Pode ser que ele está te livrando lá na frente. Furou os 4 pneus, é para você não ir mesmo, né? Ele te barrou. Não está lá numa situação que Paulo, ele diz que ele foi barrado pelo Espírito Santo, ele ia pregar no lugar, foi impedido pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, por isso que damos em tudo graças. O Senhor cuida de nós, não é um dia ou outro dia, é segundo a segundo, minuto a minuto. Ele sabe de tudo, de todas as coisas, né? Tem ciência absoluta. Usar o nome de Jesus em tudo. Tudo que você for fazer, vai meditar, vai ler a palavra Jesus, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Quer dizer, se você não vai ficar degladiando com as pessoas, você não vai ficar brigando com pessoas, sujeite-se, né? Refreie-se, controle-se, tenha domínio próprio, não fique degladiando, não fique batendo um no outro, não. Sujeitai-vos, quer dizer, respeita o outro, não? Aprender a possuir o corpo com honra. O corpo tem que ser possuído com honra, não com desonra. Até vestimenta não mostra se você está honrando ou não, né? Tem coisas desonrosas. Aprender a se relacionar com honra, quer dizer, não quer ficar diminuindo as pessoas, né? Tenha sempre honra. Você dá honra, você recebe honra. Dando, se recebe. Procurar a viver quieto. Nós falamos, né? Cantamos, falamos, mas tem coisas que é quietude. Não fica entrando todo tipo de conversinha, né? Todo tipo de fofoca. Um puxou um fio, começou a falar mal, começou com palavras erradas. Fica quieto, fica na sua, né? Os mineiros têm isso aí, né? Fica na sua, né? Então, procurar a viver quieto. Não entre em todo tipo de conversa. Não faça isso. Na hora que você falar, é coisa que edifica. É bênção. Trabalhar com suas próprias mãos, né? Assumir o controle das próprias emoções, domínio próprio. É pessoa que ira, né? Refreie-se. Mas eu não consigo. Fala com Deus. Senhor, dá um espírito de mansidão, dá domínio próprio. Eu preciso, eu necessito. Ele vai porque Ele é o oleiro dá forma ao barro, né? E nós somos o barro. Ele vem dar forma em nós. Nós não somos completos nesse sentido. Ele vem, é Ele que nos amolda. Deixa Ele amoldar. Não resista, né? O barro duro quebra, ele não dá forma no vaso. O mole não vai dar forma nenhuma, mas deixa ele te amoldar. Adorar ao único Deus Criador, né? Evite se curvar diante de qualquer, né? como objeto de culto. Adore ao único Deus Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se você for adorar o Espírito Santo, ele vai pegar e vai te colocar na frente de Jesus.
né? Ele resiste a isso, tá? Ele mostra para você Jesus, amém? É prática de oração em todo lugar e em todo tempo, perseverando na oração e vigiando com ações de graça e intercessão. Interceder é orar pelas pessoas, pelos outros, né? Se nós não temos prática de oração e de intercessão, aquilo, nós estamos bloqueando em nós mesmos o fluir de Deus em nós, porque Deus flui quando você libera, Deus flui, né, quando você se dá, muitas pessoas têm vida bloqueada porque não são intercessores, não progridem espiritualmente, não manifestam dons espirituais, porque não tem um coração voltado para o bem dos outros, né? Para que haja proveito dos outros. Não, ele se bloqueia, se fecha, e aí fecha para si. Então a prática da intercessão é inevitável. Eu não sei orar. Isso é a conversa de todo mundo, né? Conversa de todo mundo. Ore até aprender a orar. Essa é a receita. Orar muitas vezes tem a oposição, é a oposição espiritual, que não quer que você ore, porque a hora que você orar, as coisas vão acontecer, não ignore oração, não, creia na oração, creia. Deus não ia falar para a gente orar e para ficar do mesmo jeito. Ele não é inconsequente. Ele fala assim: ore em todo o tempo, em todo. Não, só lá no templo e tal. Só na minha casa, na hora tal. Não, é em todo tempo, em todo lugar. Tem a oração no Espírito. Você nem abre a boca, mas você está ligado, você está orando. Então, a intercessão abre bênção para a tua vida. O que aconteceu com Jó? Né? O que aconteceu com ele? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Olha bem, o Jó está orando pelos amigos dele, mas os amigos dele estão sendo abençoados, mas Jó está também sendo abençoado. Então, a oração intercessória, ela abre caminho de mão dupla, para você receber, para deixar o fluir de Deus em você. É simples assim. Seja frutífero, produza bons frutos. Seja frutífero. Eu não consigo. Senhor, me ajuda, vai na minha frente. Tudo nós somos dependentes. A palavra fala: sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim nada podeis fazer. Saiba disso. Você acha que, por exemplo, né, você vai pregar por sua própria vontade, por seu próprio poder, né? Pode até fazer teatro, fazer recursos de oratória. Meu irmão, mas tem que ter submissão ao Espírito de Deus, submissão ao Espírito de Deus. Isso não é coisa do mundo natural, isso é coisa espiritual. E o mundo espiritual nós estamos em guerra, né? Eles falam guerra santa, mas sai dando tiro nos outros. Não, nossa luta não é contra sangue e carne, mas é uma guerra espiritual, invisível, que prende o entendimento das pessoas. É isso que Jesus veio trazer, para libertar as pessoas, para trazer as pessoas ao conhecimento de Deus, para que eles saiam do quê? Ele fala aqui: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seus corações. Vive na ignorância. O que é ignorância? A Bíblia fala de trevas. Treva é ignorância, porque as pessoas não conhecem a Deus. Fala até da história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Querem servir a Deus, mas não com entendimento.
E ele fala: renovai o vosso entendimento. Amor, crente ama. Amor, você vai ficar abraçando, você vai ficar reverenciando. Esse amor, meu irmão, ele é dentro, né? Que é o melhor. Por isso que ele intercede, ele ora, ele sofre. O amor é sofredor, tudo ama, tudo espera, tudo suporta. Olha bem, esse é o amor de Deus, mas não é o amor segundo a definição que fizeram por aí, não. O amor de Deus está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor jamais acaba. Jamais acaba. E você vai aqui em Tessalonicenses, né? Como que nós devemos proceder, né? Agora, capítulo 5, a partir do verso 12, né? Fala de deveres, ensinos variados. Agora vos rogamos, irmãos, acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem o Senhor e vos admoestam. Quer dizer, aqueles que presidem, né? Conduzindo a igreja, para você acatar com apreço. Não é para você ficar atacando e jogando pedra. Os inimigos já jogam pedra. Isso já basta, né? Mas tenha reverência, tenha, né, acate com apreço. Quer dizer, Deus está usando essa pessoa para me abençoar, e aprenda a receber bênção. Porque as pessoas acham que Deus que vai sair do trono e vai fazer a bênção, ele sozinho. Ele não faz isso. Ele age com mão dupla, com os exércitos do céu e com os moradores da terra. Se você não se adiantar, Deus não vai fazer. Se nós não orarmos, Deus não vai fazer. Ele não faz nada se não for em resposta à oração. Então quem preside, ora, intercede, pode até nem demonstrar, que nem precisa, mas fala com Deus. O mundo espiritual sabe, o mundo espiritual conhece, né? Quando vem servos e servas de Deus, nós fazemos tudo para receber com a maior honra possível, acatando com apreço, porque eles trazem bênção, eles são obrigados a trazer bênção. E não fica esperando, Deus faz. Aí Deus fala: não, o Jó vai orar por você, né? Dele eu vou aceitar a oração. Então aprenda isso. A sua bênção está na mão de outra pessoa, que vai liberar poder de Deus sobre a sua vida e também sobre a vida dela. A hora que ela interceder por você, ela está sendo também abençoada. Então saiba isso. Não fica diminuindo homens, mulheres de Deus, não fica criticando, não. Você não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, você vai perder. Falar mal de ministério, que interesse você tem? Interesse que nós temos disso? Cada um vai dar conta de si mesmo, né? Teve lá o R. Soares, né? O R. Soares, chegou um repórter para ele, pergunta para ele: estou falando de você, essas coisas e tal, mas o senhor não fala de outros ministérios? O senhor não fala? Eu falei assim: não, isso não me interessa. Cada um vai dar conta do seu trabalho, né? É isso que nós devemos adotar. Não fique criticando os outros, não. Você vai dar conta do trabalho dele, com Deus. E nós devemos tomar o cuidado, né? Para que não entramos em... Esse é o negócio de viver quieto, né? Tem tudo para ficar quieto, mas não, a língua coça e vai ficar falando coisas por aí, censuráveis, né? E vai ser, né? Aí vem reprovações. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Paz. Se tem conflito um com o outro, ore, para que tenha paz. Para que tenha paz. Até Jesus é o príncipe da paz. Nós devemos andar em paz uns com os outros, resolver as diferenças, né? Diante do Senhor. Glória a Deus.
exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Exortando, admoestando os insubmissos, porque tem problema na igreja, por isso chama os maus obreiros, né? Numa casa só não há vasos de honra, mas também de desonra, né? Então os insubmissos precisam ser corrigidos. O problema é o seguinte: a palavra diz corrigir o estulto, né? Que está falta de entendimento, ele se voltará para você. Mas corrigir o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda, porque ele aceita a correção. Ele aceita a correção. E assim nós devemos ser, não? Evitai que algum retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não retribuir o mal com o mal. Você recebeu mal, né? Não vai retribuir, vai interceder. Vai interceder que Deus vai mudar a situação. Não para vingança, mas para colocar todos diante do altar de Deus, abençoando todos. Porque as pessoas falam muito de misericórdia, né? Todo mundo fala de misericórdia, mas quer misericórdia para si, mas para os outros não. Para os outros é juízo, para os outros é condenação. Não, meu, Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas. A misericórdia é para mim, a misericórdia é para você. Ele vai te tratar com misericórdia, ele vai me tratar com misericórdia. Nós devemos ter isso no coração. Agora, não seja ingênuo, né? Deus estava me tocando uma palavra, né? Cuidado com a compaixão, porque o diabo sabe que, né, os que são de Deus, eles se movem muito por compaixão, mas tem coisas que você não pode mover com compaixão. Tem coisas que é com a autoridade de Deus, né? Mas isso aí vai ser isso aí é objeto de uma outra pregação, né? Cuidado com a compaixão. Teve o caso lá de Josué, né? Foi lá os amalequitas, viu que ele estava dominando os outros povos, estava guerreando e tomando as terras, as edificações, tudo. Aí os amalequitas falaram: esse povo veio aqui e vai destruir nós, não vamos resistir não. O que nós vamos fazer? Vestiu um tanto de roupa velha, rolou na terra, ficou sujo, desgrenhou o cabelo, né? Pegou pão mofado depois nos alforjes deles e vai lá. Oh, nós estamos vindo de longe, até nosso pão mofou, não temos nada, não somos nada. Dá asilo para nós aí, que nós vamos carregar lenha para vocês, vamos carregar água. Aí, tá, então tá bom. Aí eles vão, né, começam assim, mas se fortaleceram ali, e na primeira oportunidade eles meteram a faca nas costas dele. Então, até para fazer o bem você tem que orar. Até para fazer o bem, até para você ter compaixão, você precisa orar. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu estou nesse negócio? Porque o diabo sabe da nossa compaixão, mas aí ele traz alguém dele para abusar e te causar problema. Muitas das compaixões que você usa vai te causar problema. Então, cuidado com a compaixão. Não, meu. Seja o quê? Simples como as pombas, mas astutos como a serpente. Cristão, ele não pode ser ingênuo, não pode ser bobo, não pode ser, diz a palavra aí, dado, é muito dado, né? Coitadinho, faz o bem, mas para compaixão você deve tomar cuidado.
traz pessoas para ficar dentro da sua casa, morar na sua casa. A pessoa está ali, a pessoa você não sabe de onde que veio, nem quem é, nem quem pensa. Depois vai ser um problema na sua vida. Então, até para fazer isso, ore, fale com Deus e faça até Deus falar com você. Se é de Deus, Deus vai falar com você. Amém? Então, seja simples como as pombas e astutos como a serpente. Verdade. Regozijai-vos sempre. Crente não anda com a cabeça baixa, de tristeza, de peso, de angústia, falando que é vítima, não? Não. Tá mexendo comigo, tomaram tudo meu, aí fica curvado, fica com um peso, né? Então, regozije-se. Deus não vai te desamparar. Eu nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Então, regozije-se. Orai sem cessar. É isso que temos feito, orar sem cessar. Pronto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graças em tudo, é tudo mesmo. Teve um problema? Graças a Deus. Houve um obstáculo? Graças a Deus. Deus está no controle, meu irmão. Você é dirigido, você é cuidado por Deus. Deus te guarda como a menina do olho. Olha bem, confie na palavra. Não apagueis o espírito, quer dizer, seja fervoroso o espírito. Não desprezeis profecias. Agora, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Você vai ouvir muitas coisas você vai ouvir. E tem um tal de profetário também que, você ouve, mas se é de Deus, você vai fazer igual o Gideão. Assim, se é o Senhor mesmo, que aconteça assim, assim, assim. Aí acontece do jeitinho que ele falou, pediu para Deus fazer. Aconteceu do jeitinho. Aí falou assim: Senhor, não leva mal não, mas se for o Senhor mesmo, 3 vezes ele fez isso. E Deus não irou contra ele. Mostrou o quê? Que ele é cauteloso, que ele é prudente. Ele quer a confirmação. Faça a confirmação. Peça a Deus a confirmação. Aí chega para a moça: o seu escolhido é o fulano de tal. Pronto. Aí ela na primeira já vai. Não, meu irmão. Seja astuto como a serpente. Então vamos deixar Deus confirmar. Ele vai orar. Aí Deus vai usar uma outra pessoa que nunca viu, que não sabe de nada, e vai confirmar, se for de Deus. Palavra tem muita palavra. Gente irresponsável e que não teme a Deus tem demais, cara. Então, nós estamos aprendendo a ser astutos como a serpente. Glória a Deus. Crente não come cru, O negócio para ele é sim, sim, não, não. Abstenha-se de toda forma de mal. Mas ele diz aqui: julgai todas as coisas. Quer dizer, mas está escrito que não julgueis. Agora julgai as coisas. Vem palavras para você, vem situações para você. Você vai ter que ter uma bússola na sua cabeça para você julgar. Fazer, isso é certo, isso é errado, isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Então julgue, olhe se é direito ou não, Então julgue as coisas, retende o que é bom, Então você tem que ter uma peneira, Peneira, ela separa, ela coa, Então você vai ouvir muita prosa por aí, muita prosa, Mas você vai julgar, ver se vem de Deus ou não, e reter o que é bom. O que é bom você guarda, o que não for, joga fora.
e abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.